Amém, meus irmãos? Graça e a paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos receberam do Senhor? Amém? Há mais para você, amém? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos passaram bem as festas, aleluia. Com os familiares, glória a Deus. Recebeu muito presente, aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, minha vida é um gasofilácio aberto, amém? Então fica à vontade. Aleluia. Eu gostei, vamos fazer essa campanha. Uma campanha, cada um traz uma cadeira. Aleluia. Cada um traz uma cadeira. E aí fica à vontade. A partir de hoje, se quiser te trazer uma cadeira, vamos trocar todas aqui. Amém. Vamos precisar mesmo, porque a cadeira palito, ela cabe mais. E nós vamos experimentar de um crescimento da parte de Deus. E vai precisar de mais cadeiras, amém? Aleluia. Vai ser 5 por fileira, né? Até nós enchemos aqui este prédio e depois mudarmos para outro prédio, aleluia. Amém? Alugarmos o maior e depois teremos o nosso. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos como igreja para receber de Ti, para receber, Senhor, da Tua porção do alto, do Teu maná. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, é a nossa rocha, é a nossa alegria, é tudo que nós temos, Pai. Que o Senhor venha abrir nossos olhos neste momento, nesta noite, e aguçarmos os nossos ouvidos para ouvir de Ti, para sairmos aqui com o coração aquecido, incendiado por mais de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro como de costume, mas essa data, como nós sabemos, algumas pessoas, alguns teólogos resistem por não concordarem no dia, e de fato, né, não sabe nem um dia, mas algo nós sabemos, que é um dia de nós manifestarmos Cristo às pessoas. É uma data especial, porque reúne as famílias, e nós transmitimos o amor de Deus, a comunhão, a alegria, e une pessoas, une corações. Por isso é muito importante nós fazemos isso em família e juntos, amém? Alguns trocam os presentes, é tão maravilhoso. E semana que vem teremos mais festa, amém? Estaremos aqui, aleluia, para nós cearmos juntos como igreja e celebrarmos esse início de um ano profético, de crescimento, de aceleração, em nome de Jesus. Mas eu quero falar um pouco sobre Cristo. Jesus, Ele é o presente de Deus dado a nós, amém? E o seu nascimento é algo extraordinário. Nós vemos um grande milagre, o plano de redenção. Todos nós, estávamos em Adão, em Deus. Adão era o nosso representante. Adão e Eva tinham uma vida de comunhão plena. E eles viviam dia a dia, tendo revelação, vendo a face de Deus e tendo comunhão plena. E nós vemos que Adão ele era rico. Adão tinha ali ouro, e a Bíblia fala que o ouro era muito bom. Tinha pedra de ônix, de engaste, tinha pedras preciosas. Havia um rio que tinha 4 braços, o Pison, o Gion, o Tigre, o Eufrates, né? O rio que traz a força, o rio que traz o crescimento, a fertilidade, amém? Nós vemos então que havia em Gênesis, no Éden, Deus manifestando o seu amor, a sua graça ao criar o homem. Depois de tudo estava pronto, já estava concluído, e o homem então estava vivendo uma vida de deleite com Deus. Deus não criou Adão e Eva e colocou numa lavoura para cortar lenha e criar móveis. Não colocou ali para poder, né, plantar e colher apenas para ganhar dinheiro.
O alvo de Deus ao criar o homem é se revelar-se ao homem para que nós venhamos viver uma vida plenamente de intimidade com Ele, para que Deus venha morar no meio do seu povo e nós sermos um só com Ele. Este é o propósito eterno. O propósito principal no coração de Deus nem é a salvação. A salvação não é o máximo que devemos pregar e viver e fazer, mas aquilo que antecede, que é uma vida plena de intimidade, de revelação, de vida transbordando dentro de nós, de alegria plena no nosso interior, de fato conhecemos a Deus. Essa é a vida eterna. Então Gênesis e Apocalipse é fundamental para compreendermos o propósito eterno do Senhor. Nós vemos que a eternidade nós gastaremos ela, ou seja, né, força de expressão, viveremos uma vida sem fim, eterna, conhecendo a Jesus, porque Ele é infindável, Ele é inexaurível, uma fonte inesgotável, não acaba, não tem profundidade, não chega no máximo. Jesus é tudo em todos em nós, tudo é por meio dEle e para Ele. Ele é a nossa vida, a nossa satisfação, o homem foi criado para este propósito, para este fim, de conhecer a Jesus, e de ter revelação e experiência com o seu amor, com a sua vida, com o seu poder. Aleluia. Ou seja, a eternidade seria em Gênesis, a eternidade seria no Éden. Passaremos aqui por toda a eternidade, mas nós vemos que o homem caiu, e essa foi a maior catástrofe da face da terra. Não foi acidente de aviões, que tem muitos, né, que sempre tem alguns, e quando tem, é trágico. Não é bombas nucleares, né, a Hiroshima, não é nada disso, mas a pior catástrofe foi a queda do homem. Foi um homem ter caído. Em Hebreus 3:23 diz isso. Porque todos pecaram e foram restituídos da glória de Deus. Acho que é Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos. Olha, em Gênesis 1:26, nós vemos o coração de Deus sendo revelado ao Deus criar um homem, a sua imagem, a sua semelhança. Romanos 3:23 fala assim: pois todos pecaram e careceram da glória de Deus, e foram destituídos. Nós vemos que o pecado trouxe toda sorte de maldições, de doenças. E nós vemos o coração de Deus sendo revelado em Gênesis 1:26, que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, e deu ele autoridade, deu ele poder, por causa da sua imagem e semelhança, porque o homem parecia com Deus, e não houve queda, não houve contaminação, não houve pecado. O propósito de Deus é que o homem comesse da árvore da vida, para que ele tivesse a vida eterna de Deus dentro dele, para que ele tivesse a vida de Cristo fluindo, não ser apenas uma alma vivente, mas agora ser espírito vivificado. E o homem então possuía autoridade, o homem então dominava sobre os animais, até que houve o pecado, e essa glória desvaneceu, essa glória foi perdida. Essa glória dessa imagem de parecer com Deus, com Cristo, é que trazia a autoridade, é que revelava, demonstrava o poder, a autoridade que Deus tinha dado ao homem. E hoje nós vemos, por causa do pecado, a natureza dominando o homem. Nós vemos hoje toda sorte de drogas vindo da planta, da natureza, o álcool. Nós vemos que a cocaína,
o cannabis ativo, que é a maconha, todos eles dominando o ser humano. Percebe que houve uma troca por causa da perda de autoridade. Como estou compreendendo? Percebe o quão trágico foi isso? E não havia mais esperança para nós. Deus poderia continuar vivendo a eternidade como sempre Ele é. Percebe o amor de Deus? Ele é o ponto de descer da sua glória, de largar o seu trono, limitar-se à forma humana e dar sua vida por nós. Desde então, a queda, nós vemos o plano de Deus em salvar o homem. E Deus começou a se revelar gradativamente, através de algumas dispensações. O homem foi tendo a capacidade dada por Deus de conhecê-lo, e o homem então foi se revelando através da cultura, através da sua palavra, claro, mas de épocas, de tempos, em tempos, Deus sendo manifesto. Nós vemos Jesus, em tudo aponta para Cristo no Velho Testamento. Cada cordeiro que foi imolado por sacrifícios diários, cada cordeiro que foi morto uma vez ao ano na Arca da Aliança, nós vemos o tabernáculo todo aponta para Jesus. Ele era feito de ouro e de madeira, a Arca da Aliança, representando a madeira de acácia, bruta, rústica, sem beleza, como diz Isaías, a forma humana. Mas também nós vemos o ouro representando a natureza de Deus, a glória de Deus. Então Jesus foi este Deus se fazendo homem, Deus deixando o seu poder, abrindo mão da sua glória e se limitando à forma humana. Isso é extraordinário. Em tudo no Velho Testamento nós devemos ler o Velho Testamento com as lentes da Nova Aliança. E o que nos traz hoje garantia, o que nos traz segurança, é essa aliança que foi feita entre Deus e Jesus na cruz. Tudo aponta. Eu gosto de um texto que está lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela não poderia ser quebrada se não tinha consequências graves. Mas Abraão, pensando que ele faria essa aliança, Deus fez cair Abraão num sono profundo. E ele então viu. Vamos ler esse texto lá em Gênesis capítulo 15. Não está no meu esboço, vou colocar agora, vou acrescentar para os irmãos. Vamos ler o versículo 12. O subtítulo está assim: o Senhor entra em aliança com Abrão. Ainda era Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina entre a terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já tinha revelado o que aconteceria depois. Mas também: eu julgarei a gente e que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para o teu país em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência darei esta terra, deste rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, o Cardomineu, o Zeteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Nós vemos
Após adiante, nós vemos a promessa de Deus sendo ainda mais firmada com Abraão. Interessante que na Bíblia nós vimos que houve densas trevas, e ao pôr do sol houve trevas profundas, e a Bíblia fala que houve um fogaréu de fogo e uma tocha flamejante andando sobre aqueles pedaços. Na cultura judaica, nós vemos que essa cultura é muito antiga, que eles pegavam os animais, cortavam-se os pedaços, então eles circulavam, andavam sobre esses animais, fazendo essa aliança. E essa aliança não poderia ser quebrada, senão haveria consequências terríveis. E Deus fez Abraão cair num sono profundo. E essa tocha e esse fogaréu estava andando ali no meio, e Deus fez uma aliança com Abraão. Incrível, porque essa aliança não poderia ser feita com o homem, facilmente seria quebrada. Mas Deus fez essa aliança com Jesus na cruz. E por causa dessa aliança, nós temos hoje garantia, porque Ele nunca quebrou a aliança. Amém? Aleluia! E o Novo Testamento é essa nova aliança, essa boa notícia que nos foi dada. Essa notícia que há duas partes, há duas separações no Evangelho. A parte, vamos dizer, negativa, que Ele retirou de nós os pecados, as doenças, as maldições, mas também a parte que Ele acrescentou o Espírito, e junto com o Espírito Santo, tudo aquilo que pertence aos céus, a glória de Deus, o poder de Deus foi dado a nós gratuitamente. Aleluia! Após dar essa introdução, agora eu quero começar a palavra. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, amém? Só para quebrar o gelo, eu não vou passar do horário, irmãos. Isaías 7,14, nós vemos então a promessa de Deus sendo manifesta a um homem sobre a vinda de Jesus. Talvez algumas pessoas perguntam, como que as pessoas eram salvas antes de Cristo? Como que havia salvação? Por causa também da promessa que Ele viria. Cada animal que era imolado apontava para Jesus. Mas aqueles animais não levavam de uma vez por todas e para sempre os pecados. Aqueles animais apenas cobriam. Era igual quando eu era pequeno. Minha mãe dava funções para mim e para minha irmã. Quantas mães também já é assim? Divide as tarefas. Alguns são filho único, não teve esse privilégio, né? É bom a família que tem 10 irmãos, aí fica facinho para cada um. Aleluia. Era só eu e minha irmã, até hoje é assim, né? Só eu e ela. E aí tinha algumas funções. Minha mãe dava sempre o que eu detestava. Era varrer casa e passar pano. Eu odiava fazer isso. E aí, minha mãe tinha um tapete grande na sala. Às vezes eu estava com muita preguiça. Eu pegava a vassoura. E aí, em vez de eu pegar no lixo, catar a capazinha, jogar fora, eu levantava o tapete e jogava lá dentro, por debaixo a sujeira. Até o dia que minha mãe descobriu, né? E apanhei bastante. Dá uma sensação de estar limpo, mas o ambiente fica empoeirado, não é verdade? Apenas visualmente parece que está limpo, mas há poeira ali. Se você pisar, bater forte no tapete, você escorregar, tirar tudo aquela sujeira logo à mostra. Era isso que o sangue fazia. O sangue não lavava, né, não passava, não lavava com água, um desinfetante, não matava os germes, apenas colocava debaixo do tapete. E assim que era o sangue dos animais. Apenas cobria para que Deus não visse o pecado. Apenas maquiava. Mas nós vemos que o sangue de Cristo nos lavou de uma vez por todas e para sempre. Como não há mais pecado no nosso meio. Como assim? Talvez você pecou hoje, ontem.
O pecado ele é um acidente. Você não acorda pela manhã quando dirige aqui, ou pilota. Talvez um dia, eu oro para que não tenha nenhum acidente. Mas talvez você já esbarrou o carro em algum lugar, já teve algum acidente, pela graça de Deus foi livre. Mas ninguém pega o seu carro em sã consciência e fala assim, hoje eu vou mirar naquele poste ali e vou acelerar com tudo. Quando eu estiver na 4ª marcha, passando a 5ª, eu bato naquele muro. Se alguém pensar, tem que internar rapidamente. Em BH falava de Galba Veloso, né? Trabalhava ali perto. Não é assim. Ninguém acorda planejando pecar. Se acorda, não é filho. Apenas pessoas camufladas no meio de filhos. Não tem como. É apenas um acidente. Mas há uma seguradora. Aleluia. Essa seguradora, uma vez que ela é acionada, ela arruma o seu carro, danos a terceiros, te dá outro novo, se for necessário, aleluia. Tudo original. Ela também cobre o seu hospital, se você ficar enfermo por conta do acidente. Todos que estão no carro com você. Essa também é o sangue de Cristo Jesus. Uma vez que você tiver um acidente, aciona o sangue. O sangue te lava, o sangue te faz novo, ele faz isso que faça nova todas as coisas. O sangue, ele cobre, ele não é só para você, ele é para a sua casa também. Uma vez que você crê, ele vai alcançar a sua família, porque essa é a promessa. Talvez só você é crente na sua casa, mas creia, o Senhor é um cordeiro para a família, amém? É para a família que é o cordeiro. Nós vemos Cristo então sendo manifesto em todo o tempo. E aqui em Isaías 7,14 fala, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, amém? Ele é com nós, Ele está no meio de nós, você precisa ter revelação para isso. Um nível de presença de Deus no nosso meio é o nível de revelação que você tem, que Ele está aqui. Não deve ser diferente do que Jesus estava andando no meio das pessoas. Não deve ser diferente na época dos apóstolos, na época que Cristo estava em carne, porque Ele continua, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Uma vez que você cultiva essa intimidade com o Espírito Santo, você tem revelação que Ele está dentro de você e flui dentro de você como um rio. Você chega num ambiente como este, num ambiente de célula, você sabe, Deus está ali no meio deles. Deus está aqui no meio de nós. E aonde Jesus está, milagres acontecem, curas acontecem, pessoas são salvas, há libertação, há poder de Deus, porque Ele está aqui. Ele ama curar as pessoas, Ele ama salvar. Nós vemos Jesus nos evangelhos, e Ele é tão poderoso, Ele é tão grande, Ele é tão amplo, porque não pode ser manifesto com um evangelho. Nós vemos que os evangelhos são as 4 faces. Você vê essa pilastra, ela tem 4 faces. Eu só vejo uma beiradinha do lado esquerdo. Mas uma vez que você rodeia, você vê os 4 lados dela. Então tem uma visão ampla, panorâmica. Assim também é Jesus. Nós vemos em Mateus, Ele veio como filho do rei. Em Marcos, Ele veio como servo. Em Lucas, Ele veio como filho do homem. Em João, como filho de Deus. E a Bíblia diz no último versículo de João, que nem se juntassem todos os livros, caberiam os feitos de Jesus. Aleluia. Nem se escrevesse, se juntasse tudo, não caberia. Selecionou os sinais, os mais incríveis, os que traz para nós vida, para poder colocar nos evangelhos. Cada evangelho é uma face de Cristo, revelando a nós o seu amor, a sua graça, o seu poder. Aleluia. Eu quero hoje ler aqui como filho do homem. Em Lucas capítulo 2, versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite.
E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aleluia. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Repita comigo, fala: boa nova. Boa notícia. Estou por aqui até por enquanto. O Evangelho sempre é boas notícias. O pregador não pode subir aqui, pastor, o pregador, não pode subir aqui para dar más notícias. É sempre boas notícias. Aleluia. E mesmo que nós teremos aflições, temos boas notícias nas aflições. Mesmo que nós seremos perseguidos e caluniados, temos boas notícias nas perseguições e nas calúnias. Mesmo que a Bíblia já afirmou, pessoas mentirão, falarão mentiras e nos caluniarão contra nós e nossa família, contra nossas vidas. E se alegre quando fizer isso. Alegre-se, porque fizeram com Jesus. A boa notícia para você. Glória a Deus, você crê nisso? A boa notícia. Se alegre-se. Espere sempre boa notícia. Boas novas. Obrigado. Amém? Porque este Evangelho é sempre boas notícias. Aleluia, que será para todo o povo, boas notícias e alegria para nós. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, aleluia, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. Essa era a maior, era a esperança, era o dia do Senhor. Era onde todos estavam ansiando desde a profecia. Isaías foi o profeta mais messiânico que houve. Com muita clareza profetizou sobre a vinda do Messias, do nosso Senhor Jesus. E este era o dia esperado. Um dia em que Deus se encarnaria em forma humana. Deus então teve que fazer dessa forma. E Maria deu à luz do Espírito Santo. O Senhor colocou Jesus dentro do seu ventre. Ainda Maria era virgem. E alguns estudiosos declaram que ela tinha apenas 12 para 13 anos, 14, muito nova. Eu fico pensando a fé daquela mulher de colocar sua vida à disposição, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, por ser grávida antes do casamento. Eu fico pensando, ela se sujeitar depois a Deus explicar para José. Apenas um anjo teve que explicar para ele, porque foi um grande milagre. Deus então, nascendo em forma humana, Jesus,
sem o sêmen do homem que transmitiu o pecado, mas através daquela mulher, de Maria, o Senhor a escolheu e bem-aventurada ela foi de dar à luz a Jesus. Incrível, porque Deus poderia de uma forma milagrosa, Jesus vir com 30 anos, Jesus podia ter vindo, sei lá, de qualquer outra forma, mas Deus então escolheu a carne humana, porque a Bíblia diz que o pecado seria condenado na carne. Eu quero falar um pouco sobre isso. Nós, quando celebramos a vinda do Messias, do nosso Salvador e Senhor. Amém? Ele é o nosso Senhor. O Senhor não nasceu numa cidade rica. Nós vemos que Ele foi nascer logo em Belém. Imagina, Deus vai nascer, e aí não houve lugar para Ele numa hospedaria, como diz em Lucas, não houve lugar para Ele num hotel, não nasceu numa grande mansão como um rei, nasciam naquela época, um rei que já vem de família rica, mas Ele vem de uma família humilde, e vem nascer então no meio de uma manjedoura, em um coxo que antes era de pedra, que era onde colocava comida para os animais, água, ração. É incrível, Ele veio para mostrar que Ele é o nosso alimento, amém? Ele é o nosso pão. Ele já veio numa forma de servidão, de serviço. Nasceu em Nazaré. Nazaré tinha no máximo ali 200 habitantes. Uma cidade muito, muito pequena, muito pobre. E é assim que Deus escolheu vir. Um rei que nem trono tinha. Apenas uma manjedoura dentro de um curral, com um cheiro ruim. Qual que é o sentido disso? Isso nos fala de muita coisa. Algumas pessoas que elas ficam pensando, como que Deus pode habitar dentro de mim, de uma pessoa como eu? Tão difícil de lidar. Bem-aventurado é aqueles que têm consciência da sua carne. Introspecção nem sempre é ruim. Ela é ruim quando isola a obra da cruz, quando tira o que foi feito em nós. Eu sei que final de ano são um ano de balança, né? De introspecção, de você ver o que aconteceu no começo do ano, até aqui o que o Senhor fez, e você faz uma balança e já coloca os seus alvos para o ano que vem. Presta bem atenção. Mas algumas pessoas ficam pensando, como então que Deus pode habitar no meio de, como Isaías falou, eu moro no povo de impuros lábios, um povo imundo, e sou um homem de impuros lábios, e eu vi o rei. Isaías, ao ter revelação, ele declarou a sua nudez, quem ele era. Sabe, Jesus ele veio num curral, um lugar com cheiro ruim, e nasceu neste lugar, para mostrar para mim e para você, que assim também ele viria habitar numa carne caída, pecaminosa, onde havia imundícia do pecado, ali que Ele viu habitar, dentro de nós, para nos trazer uma nova identidade, uma nova vida, uma transformação de vida, genuína, eficaz, palpável, e os frutos, Ele vai sendo manifesto dia após dia, quando vamos tendo revelação dEle. Ao contemplarmos a sua presença, os frutos vai crescendo e amadurecendo dentro de nós. Frutos do Espírito, como Gálatas 5:21 diz. Aleluia. Eu quero aqui falar 3 chaves. Primeiro, a sabedoria de Deus é loucura. 1 Coríntios 1:21 diz, pois Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e faz isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual chamada de loucura.
O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é loucura de Deus. Porque é loucura pensar nisso. Deus encarnar um homem, nascer em um homem, dar luz, sem nunca ter pecado, Deus se limitar à forma humana. Isso é loucura, mas é poder de Deus para quem crê. Não apenas a sua salvação que é loucura, mas também a sua morte e ressurreição. Mas é poder de Deus para a salvação, amém? Olha o que diz Hebreus 10, 14. Assim como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Mas a palavra diz que em Hebreus fala que ele fez menor do que o anjo. E por pouco tempo ele foi aperfeiçoado. Como assim? Como que ele foi aperfeiçoado? Sendo que Deus é perfeito, Deus nunca pecou, Jesus nunca pecou, nunca errou. Mas para que Deus salvasse o homem, Deus ele se identificou comigo e com você. Jesus teve que obedecer pai e mãe, veio de uma forma frágil, teve que ser cuidado pelos seus pais. Eu fico pensando, se Maria não amamentasse, não cuidasse, a sua vida estava em risco. Perseguiram Jesus através de Herodes, querendo matá-lo. Assim também, como fizeram com Moisés em Gênesis, com Faraó. Nós vemos Jesus então trabalhando com seu pai. Jesus, ele com 12 anos aproximadamente, ensinando os doutores da lei, quando foi esquecido por sua mãe. E aos 30 anos ele começou o seu ministério. E a primeira voz que ele ouviu, uma pomba no seu batismo, o João Batista, seu primo, uma pomba vindo do céu, o céu se abrindo, e eis que o Senhor dizia: este é meu filho amado, que tenho muito prazer. Após isso ele foi conduzido ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Em meio à tentação, permaneceu em tudo sem pecado. Jesus, ele esteve nos 4 evangelhos, salvando o homem, revelando-se a Deus ao homem, curando os enfermos, libertando os cativos, curando as pessoas, ressuscitando os mortos, em todo o tempo manifestando o amor. Ele diz que ele, tendo amado os seus, o amou até o fim. É assim também o amor de Deus por você, amém? Ele o ama até o fim. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas, essa nova linguagem de hoje, e esperamos a prova que existem coisas que podemos ver. É a firme convicção daquilo que se espera, e a certeza dos fatos que não se vê. Pela fé, nessa obra consumada, nós somos salvos. Em Romanos 10:9 diz assim: se creres que o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos, se você crer com seu coração e declarar com a sua boca que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós vemos que Deus não é um Deus distante. Ele está hoje dentro de nós. Ele vem habitar dentro de nós. Tem Hebreus 2:9, vamos ler esse texto. Fala assim: vemos porém aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus teve que vir em forma humana, porque a palavra aperfeiçoado significa ser completo, no sentido de experimentar o que o homem experimentou. Jesus experimentou traição, Jesus experimentou o sofrimento físico, Jesus, ele experimentou rejeição dos seus irmãos, rejeição do povo. Jesus,
ele experimentou calúnias, difamação em todo o tempo. Falaram que ele era beberrão, que ele era comilão, amigo de pecadores. Falavam que ele expulsa um demônio por Beelzebu. O acusaram, dizendo que ele engana o povo. Em todo o tempo, para poder identificar comigo e com você. De Deus nunca tinha sido revelado e vivido em forma humana. E hoje ele viveu dessa maneira, porque ele identifica, ele sabe das suas dores, do seu sofrimento, da rejeição, da calúnia, mas em tudo ele nunca pecou. A palavra fala, por meio do sofrimento ele foi aperfeiçoado, porque Deus nunca sofreu antes, mas Jesus sofreu fisicamente e principalmente sofreu a rejeição de Deus por causa do pecado. Meu e o seu pecado que estava nele, ele esteve inimigo de Deus naquele momento. Deus ficou ausente do Pai e sentiu essa maior dor na cruz para salvar eu e você. Essa é a loucura de um Deus apaixonado. Preferiu dar o seu Filho unigênito como presente a nós, porque ele não queria viver a eternidade sem eu e você com Ele. Deus deu o seu Filho, Deus se limitou a descer dos céus, num lugar de imundícia que é a terra, comparado ao reino dele, para poder viver uma vida eterna comigo e com você. Você não poupou o seu próprio Filho, o que ele vai negar a você hoje? Como diz a palavra, você não negou tudo que ele tinha, ele não vai te negar mais nada. Hoje, ele não é apenas Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Nós éramos inimigos dEle, mas Ele tornou o nosso amigo por meio da morte de Jesus. E agora nós somos amigos de Deus. E aquilo que compete a Cristo hoje é dado a nós. Na cruz houve essa grande troca, a troca do Calvário. Na cruz Ele levou nossos pecados e enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Na cruz Ele levou as maldições, Ele levou o nosso pecado. Ele se fez pecado na cruz, sem ter pecado, para poder salvar eu e você. Mas também, a boa notícia, Ele não apenas nos perdoou, mas Ele nos justificou. É como se você hoje nunca tivesse pecado. E Ele nos redimiu com o seu sangue, nos glorificou. Hoje nós estamos assentados à destra de Cristo com Ele. E tudo aquilo que pertence a Jesus, pertence a nós. A vida de Deus, tudo aquilo que é de Jesus por direito e por herança, e porque Ele merece, Ele deu a nós, sem merecer, por amor. Confirmando essa aliança, Jesus foi o maior presente de Deus dado a nós. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus foi Deus se entregando naquela cruz para viver eternamente comigo e com você, uma vida de intimidade. Ele diz que vocês não ficariam órfãos, mas Ele fala, eu trarei o Consolador, e Ele vos guiará da verdade, e Ele vai manifestar tudo aquilo que eu sou. E nos deu hoje o Espírito Santo, residente em nós,